Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos para a terceira aula sobre razão, aula 3, comparação entre partes e porcentagem. Então, neste primeiro exercício, Saresp 2013, diz: a maior parte da água doce existente no Brasil está na Amazônia. Na figura, a quantidade de copos com água representa a proporção de água doce na Amazônia e no restante do Brasil. Ou seja, 7 copos para a Amazônia e 3 para o resto do Brasil. Considerando a água doce existente no Brasil, qual a porcentagem dela que está na Amazônia? Então, nós temos primeiro uma razão onde 7 está para 3, significa 7 quantidade de água doce na Amazônia e 3 no restante do Brasil. A parte de água doce da Amazônia em relação ao total é 7 para 10. 7 copos para a Amazônia e 10 copos considerando todo o Brasil. Então, esse aqui é um valor representativo. O objetivo aqui é transformar essa razão numa razão percentual, ou seja, o denominador tem que ser 100. Então, de 10 para chegar em 100, multiplicamos por 10. Estamos encontrando aqui uma fração equivalente, onde nós temos aqui a razão e aqui o valor em porcentagem, razão percentual. Então, se multiplicamos o denominador por 10, o numerador também precisa ser multiplicado por 10. Ficamos com 70%. Então, 70% da água doce do Brasil está na Amazônia. AAP, segundo ano 2016. Francisca e João fizeram um bolo. Cada um contribuiu com alguns ingredientes. No final da sua confecção, irão reparti-lo na razão de 3 para 2. 3 para 2 significa primeiro Francisca e depois João. Precisamos seguir a ordem. Então, a gente verifica que Francisca, ela recebe 1,5 vezes a quantidade de bolo de João. Sabendo-se que o bolo pesa 1.200 gramas, caberá a... Então, vamos fazer a verificação. Percebemos que a unidade de medida está em gramas, conforme já foi dado no enunciado. Então, aqui nós vimos que o bolo está sendo dividido num total de 5 partes, 3 mais 2. Então, o total, considerando razão, é de 5 partes. Dessas 5 partes, 3 fica para Francisca e 2 de um total de 5 fica para João. Então, aqui nós vamos fazer uma comparação. A razão, 3 para 5, assim como, olha, parte total. Então, a parte de Francisca para o total do bolo, 1.200 gramas. Então, aqui é um valor representativo, enquanto aqui nós temos valores reais. Para fazer esse cálculo, eu vou dividir os denominadores, já que temos aqui uma proporção, que no caso é uma equação, já que temos uma incógnita. Então, eu vou dividir tudo por 5. Quando dividimos tudo por 5, aqui nós vamos ficar com 5 vezes 2, 10, 240. Fazendo esse cálculo, F vezes 1, F. E 3 vezes 240, ficamos com 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12, 720. 720, olha, é a letra D. Então, Francisca ficará com 720 gramas do bolo. E o restante eu poderia usar este mesmo raciocínio para encontrar a parte de João, utilizando a fração 2/5, ou então basta
a gente, só para comprovar, 1.200 menos 720. Então, o total do bolo, do peso do bolo, tirando a parte de Francisca. Aí nós vamos ficar com 480 gramas para João. Um carro percorre 5 quilômetros, enquanto, no mesmo intervalo de tempo, um homem caminha 40 metros. Observando a razão entre os espaços percorridos pelo carro e pelo homem, concluímos que transformaremos 5 quilômetros em metro. E seguindo, então, a ordem do enunciado, nós temos a distância percorrida pelo carro, que seria 5 quilômetros, transformando em metro, dá 5.000 metros, já que cada quilômetro corresponde a 1.000 metros, e o homem caminha 40 metros. Então, aqui nós temos medidas reais. Quando o carro percorre 5 quilômetros, o homem caminha 40 metros. Fazendo a simplificação, né, nós vamos ter uma razão, olha, dividindo numerador e denominador por 10, ficamos com 500 por 4. 500 por 4, dividindo tudo por 4, ficamos com 125 por 1. Aqui eu cancelei a unidade de medida só para mostrar que é uma razão de 125 para 1, mas a resposta é em metros. Então, enquanto o carro percorre 125 metros, o homem caminha 1 metro. Então, nós temos aqui resposta letra A. Exercício 4. Dentro de um recipiente há um líquido que perdeu, por meio de evaporação, 5% do seu volume total, restando 42 litros e 750 ml. Qual era o volume total desse líquido? Então, aqui nós temos o que restou. Então, se evaporou 5%, significa que restou 95%. Então, nós temos aqui um valor percentual do líquido que restou. Faremos, então, uma comparação. Aqui nós temos a parte de um total. Então, aqui também nós vamos ficar com a parte, que é 42,75 litros, de um total que eu não conheço. Porque aqui o objetivo é descobrir o total do líquido. Quanto tinha antes de evaporar. Aqui podemos multiplicar direto, de forma cruzada. Quando multiplicamos de forma cruzada, nós temos aqui x vezes 95, que é 95x, e 100 vezes 42,75, basta caminhar 2 posições para a direita. A vírgula está aqui, então fica 1, 2. Aí, então, nessa equação, nós temos 4.275 dividido por 95. Fazendo esse cálculo, então, a pergunta, qual era o volume total desse líquido? Então, resposta era 45 litros. Então, é isso. Até a próxima aula.